Existem milhares de métodos, porém, existem poucos princípios. É isso mesmo. Esse é o tema de uma série aí de lives que eu vou estar fazendo aqui juntamente com você, exatamente para que nós venhamos juntos entender, desenvolver e reafirmar aquilo de velho que nunca deixará de funcionar. E por que eu estou falando tanto sobre isso? Por causa de um motivo muito simples. A cada dia que passa, nós estamos nos perdendo daquilo que realmente sempre irá continuar fazendo toda a diferença. Então, o que eu quero trazer para você é exatamente a possibilidade de você estar junto comigo aqui, dividindo e ainda perguntando sobre como aplicar cada vida. Então, entenda, tá? De forma bem direta e clara. O que eu quero trazer para cada um de nós aqui? Nós iremos estar caminhando sobre diversos pontos bíblicos e princípios que irão fazer toda a diferença na hora de você executar qualquer item que você precisar. Por quê? Isso nunca vai parar de funcionar. Porque Deus instituiu, e você sabe muito bem que o que ele coloca em prática simplesmente vai permanecer para sempre. Então, você que está comigo aqui, o primeiro ponto que eu quero agradecer e comemorar a participação aqui do Samuel, José Gomes, Josi, olha quem mais, o Guilherme Lopes também, tem aqui Eduardo, Rony, e claro, assim, tudo que a gente vai estar passando aqui, você vai conseguir aplicar para o que você tiver interesse em realizar. Então, bora lá? Porque como que vai funcionar essa nossa sequência aqui? De uma forma muito simples e direta. Nós iremos estar caminhando por diversos pontos bíblicos e principalmente até o final do mês, o meu objetivo é ter passado por todos os capítulos. Então, como que a gente vai fazer isso para ser mais rápido e direto ao ponto? De uma forma muito simples e prática. Eu vou estar trabalhando e trazendo para cada um de vocês diretamente para um resumo de cada capítulo. Porque nada, hoje era para ser o dia 16, né? Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui o 8, 9 e 10 hoje, para a gente estar passando de forma bem direta e rápida. E sempre os horários da live, elas irão iniciar, vou me organizar aqui para isso, né? Às 7h44 da manhã ou às 7h44 da noite. Então, você viu aí que eu apareci ao vivo, viu aí que eu apareci online, prepare-se que é exatamente esse tema que a gente vai estar correndo aqui, ok? Então, assim, se você está comigo aqui e é vendedor do mercado automotivo, o primeiro exercício que eu pego para você é o seguinte: você de verdade, na hora que você for parar para pensar e olhar aqui, qual o resultado que você gerou até agora? Que querendo ou não, hoje é o 16º dia do mês. Então isso prova o seguinte, que o resultado que você chegou até agora, se você dobrar, seria uma projeção do seu mês inteiro. Então pensa comigo, fala aí para mim. Se você pegar o resultado que você chegou até o dia 15 e você dobrasse ele, soubesse que esse seu resultado é no final do mês, como que você se sentiria? Satisfeito, insatisfeito? Como é que seria isso? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para você é exatamente você ter a clareza e transparência de que esse é o seu resultado agora, ok? Eu sei que pode ser meio esquisito, mas a verdade é exatamente essa. Esse é o seu resultado agora. É o que você está projetando. Porém, tem uma ótima notícia para te dar. Pode ser que a partir dessa live, desse momento aqui, vão ter exatamente princípios os quais você vai conseguir aplicar para poder mudar isso. Bora lá? Tá pronto? Vai vir comigo? Quero de verdade entender e saber se você está disposto. Vamos lá? Então, ó, primeiro ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte, né? Para a gente ter bastante clareza aqui. Provérbios 8:11. Vamos ver? Olha o que está escrito lá. Melhor é sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. Então, assim, do que você está falando, Luiz? Me explica isso para eu ter maior clareza aqui, para eu entender de verdade. Algo muito simples. Talvez na hora que você é um nécio, né, ou um tolo, você não consiga perceber o quanto que a sabedoria vai fazer com que você tenha, em primeiro lugar, paz. Sabia disso? Existem muitas pessoas que, a cada dia que passam, elas estão buscando diversos itens que estão roubando a paz delas. Só que sem sabedoria, você não alcança o que você busca e muito menos consegue levar outras pessoas aonde elas gostariam de estar. Então, o que eu quero trazer para você aqui nessa manhã é exatamente refletir sobre isso. Porque olha que interessante, o versículo 13 diz o seguinte: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho e a boca perversa.
Olha só que interessante. Isso aqui está falando exatamente sobre a sabedoria. E lá no primeiro capítulo de Provérbios, ele fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Lembra disso? Lembra disso? Sabe disso de forma clara? Sabe disso de forma direta? Então, se o princípio da sabedoria é o temor a Deus, e aqui está dizendo que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, consiste em aborrecer a soberba, a arrogância, mau caminho, boca perversa. Ou seja, quem será de verdade que você... será que alguma dessas coisas você tem agradado ou tem aborrecido? Percebeu? Então, a sabedoria em si também ela está em você tomar um posicionamento contrário a itens que sejam negativos. É interessante, né? Porque às vezes a gente só acredita e pensa que você vai ter uma postura que vai levantar as coisas, que vai melhorar, que vai ser bom. Bom dia, Lilian, seja muito bem-vindo. Você acredita de uma maneira ou outra que isso vai simplesmente te elevar. Mas no final das contas, você tem que se posicionar contrário a coisas negativas. Porque senão, sabe o que acaba acontecendo com você? Você se torna cúmplice do negativo. Então, uma das coisas que é muito comum no mercado automotivo, por exemplo, é você enxergar e ver pessoas que mentem de forma absurda, inclusive por isso que tem se você estiver disposto aí, tem como é que fala? Tem um post lá no feed aqui do Luiz Oliveira Oficial, exatamente para você descrever o que é ser cristão para você. Que a cada dia que passa, as pessoas dizem com uma tranquilidade muito grande sobre o que é ser cristão, mas elas não aborrecem a arrogância, não aborrecem a soberba, não aborrecem o mau caminho e muito menos deixam de ter uma boca perversa. E aí o que eu quero que você reflita é o seguinte: será que tem algo de Deus nisso ou será que tem algo de maléfico nisso? Porque a gente sabe exatamente que uma das coisas que o diabo faz é seduzir. E aí qual que é o grande ponto? Que compromisso que ele tem com a obediência a Deus? Que compromisso que ele tem na hora que ele te leva de alguma maneira, de alguma forma, para caminhar desse jeito, a algo que realmente seja positivo para você e agrade a Deus? Porque é o favor dele que você está buscando. Ou não. Porque se não for, basta você ser soberbo, arrogante, ter um mau caminho e uma boca perversa. Então, um dos versículos que eu achei muito interessante aqui, que a gente vai passar sobre eles, é exatamente sobre o que aconteceu ontem, né? Com o Pablo Marçal lá, que ele tomou uma cadeirada lá do Datena. O que aconteceu aquilo? Simplesmente uma incitação de ódio. Não para de haver ódio. Não para de haver um discurso ou uma tentativa de uma forma ou de outra de querer tirar a pessoa do centro. Só que no final das contas, o outro mordeu a isca. Mas será que na hora qual você tem aquele tipo de comunicação, você está realmente sendo cristão? Será que na hora que você chama o outro de não ser homem, de uma série de coisas, ao invés de ir para um debate, o que será que você está realmente querendo mostrar e demonstrar com isso? Qual que é o seu objetivo? Quando você o tempo todo traz uma boca perversa. Consegue perceber onde eu estou querendo chegar? Porque pelos seus frutos os conhecereis. E a partir do momento no qual você age, você prova se você é uma pessoa do bem ou do mal. E a partir daquilo que você quer. Então, uma das coisas que eu vejo cada dia que passa que é interessante é que as pessoas gostam e querem muito de verdade um objetivo maior, como se fosse somente o dinheiro. Só que o mais legal é que quanto mais você vê aquelas pessoas que têm uma grana absurda, uma das coisas que elas menos se preocupam, e depois que elas chegam lá, elas querem gerar impacto. Só que aí, se ela for somente nessa busca, ela se perde no caminho. E ela tem que voltar lá atrás para buscar tudo de volta. Quer um exercício aí, Lilian? Você que tá comigo aqui, só para você ter ideia. Assista Rocketman. Vou colocar aqui, ó. Esse filme me impactou bastante, tem cena muito forte, hein? Pode ver com criança, não. Mas é o quê? É exatamente a história do Elton John. E qual que é o legal dela? É que exatamente que mostra o quanto de grana que ele teve e o quanto ele era infeliz com todo o dinheiro que ele tinha. E aí quando você vai observar, essas pessoas que têm essa busca acelerada, exacerbada pela grana, elas mentem independente de consequência. Isso é uma característica muito grande. E além disso, de fazer essa metralhadora de mentira, elas não param porque elas aprenderam que esse foi o caminho para chegar até o sucesso anterior.
Então elas são uma máquina de manipulação e de contar histórias irreais para nós. Pegaram? Então, esse acúmulo, esse excesso, esse desequilíbrio de atitude, te entrega algo que vai te levar àquele caminho que você busca, que é te entregar um dinheiro para cá. Só que aí, de verdade, sinceramente, né? O que será que está por trás disso? Né? Quando será que essa fome, essa sede, ela acaba? Qual que será a qualidade do sono de uma pessoa dessa? Então, os dois pontos que eu quero trazer aqui é exatamente isso. Ter sabedoria é melhor do que joias. Olha que interessante. A gente está mostrando, está falando sobre o dinheiro. E o que o texto traz aqui? Que ter sabedoria é melhor do que joia, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. Palavra de Deus. E é por isso que eu estou falando. Métodos existem milhares, mas princípios são apenas alguns. E um dos princípios é isso. A sabedoria vale mais do que grana. Olha que interessante. A sabedoria vale mais do que grana. E eu achei interessante que a Lília estava até comigo, né? A minha filha achou muito engraçado que ela falou, pô, mas você vendeu um pente de madeira por R$ 1.000. Aí eu virei para ela e falei assim, mas tem carro de 10 milhões, tem carro de 5 milhões, tem carro de 8,5 milhões, né? Tem tênis de 10 mil. Por que não um pente de madeira de R$ 1.000? E aí a gente para pensar e observa que o que fez a pessoa investir aquele valor, mais uma vez, não tem relação com dinheiro. Olha isso. É doido isso, né? Mas tudo que realmente vale a pena, o dinheiro não pode comprar. O dinheiro ele traz facilidade e liberdade, mas ele muitas das vezes pode não trazer a felicidade que você tanto busca. Ok? Então, esse é o nosso capítulo 8 aqui. Bora pro 9? Olha a Lilian aí, ó. Sabedoria nos leva a alcançar todas as outras coisas. Muito bom, Lilian. É isso mesmo. Obrigado pelo que você está trazendo para a gente aqui. E aí, ó, no capítulo 9, olha o que eu separei para a gente. 6 a 9. Olha que interessante. Isso aqui é paulada, hein? Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Mais uma vez, sabedoria. Outro ponto. O que repreende o escarnecedor, ou seja, o zombador, né? Traz afronta sobre si. E o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreenda o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele te fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Olha que lindo. Sabe o que é isso aqui? Tem aquela história que o pessoal fala aí sobre seu contágio social. É isso que isso que eu quero te, vamos dizer assim, forçar a fazer, viver e entender. Sabe o que é? Que no final das contas, se você não ficar atento, você vai se perder pelo caminho, pelas pessoas, muitas das vezes, que vão te fazer rir, vão trazer algum tipo de diversão, alegria momentânea, mas fica comigo aqui até o final que eu vou te mostrar exatamente o que vale a pena você se divertir, baseado na Bíblia. E quando você vê ali os escarnecedores e você corrige eles, o que você tem? Um inimigo. O que você recebe? Uma afronta. Então, o que ele diz aqui de forma muito clara? Repreende o sábio e ele te amará. E a pergunta que eu quero te fazer é muito simples. Como você reage à repreensão? E aí? Como que você reage a uma repreensão? Já parou para pensar nisso? De verdade, em algum momento, quando você é repreendido, qual o tipo de reação que você tem? E uma das atitudes que a gente tem que ter aqui exatamente com os insensatos, então ali, ó, no versículo 6, deixai os insensatos e vivei. Ou seja, percebeu, identificou que é um tolo, é um insensato, é uma pessoa que não vale a pena conviver, estar perto, um zombador, para que você não se aborreça, afaste-se deles. E o interessante é o quê? O que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Então o que ele está dizendo? Você mesmo recebe um castigo por tentar corrigir pessoas que não querem caminhar para o caminho que você está. Então a pergunta que eu te faço, você está no caminho da sabedoria? Você está de verdade? Vou, Lilian. Vou deixar a live salva assim, tá? Vou deixar assim. E prepara que todos os dias eu vou estar trazendo aqui ao vivo essa sequência que até a gente ajustar o dia, tá bom? E aí o que eu quero trazer é o quê? Mais uma vez, né? De novo ele vem ali falando que o temor do Senhor
é o princípio da sabedoria. E algo que é bem legal da gente refletir é o seguinte: se uma pessoa não teme a Deus, o que impede ela de fazer qualquer coisa? Se você não teme a Deus, por que não roubar? Já parou para pensar? Se você não teme a Deus, por que você não pode aceitar um suborno? Diz para mim, ninguém vai ficar sabendo. Mas se você teme a Deus, sabe o que você descobre? Ele está sabendo. Então, se você não tem Deus, qual será a possibilidade ou de você fazer algo certo? Para que fazer algo certo? Você está querendo agradar a quem? Se você está com uma vida baseada apenas em grana e o suborno vai te dar grana, por que não? Por que não maquinar o mal? Por que não fazer itens que venham, no final das contas, a te levar para um local onde venha te enriquecer, né? Já que são só as joias que valem a pena. Só que aqui você teve clareza, né? De forma muito simples e direta, que tem itens que valem muito mais do que isso. E Provérbios 10, que é até onde a gente vai chegar hoje, ok? Em Provérbios 10, eu separei os seguintes itens aqui, que é muito legal. Como a gente está falando sobre enriquecimento, né? Tem um caminho diferente, além de você mentir e ficar contando história por aí. Sabe qual que é? Olha ali que massa. O que trabalha, Provérbios 10, versículo 4. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Então o que é isso? O que é diligência, né? E o que é a remissão aí da mão? Quando você é uma pessoa que está remindo ali, né? Tá de forma remissa, na verdade, né? Porque remindo é salvar, mas de forma remissa é aquela pessoa ociosa, lenta, fraca, que não se dispõe para realizar, que não entrega e não põe energia naquilo. E aí o que acontece, consequentemente, ela empobrece. Porém, contudo, todavia, o diligente, aquele que faz, independente das circunstâncias, continua realizando, continua caminhando e fazendo, amigo, é exatamente esse cara que vai enriquecer. Então percebeu que você não precisa de atalho? Principalmente que o atalho ele tem um tempo de validade muito curto. E aí, olha que massa a sequência, né? No versículo 5, o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na colheita é filho que envergonha. Então o que ele está dizendo ali? Quando está bombando, quando está tudo dando certo, qual que é a forma que você reage, age e o que você faz? Porque algo que relacionado aí à educação financeira que é muito comum é as pessoas extrapolarem e como é que fala? Gastarem um valor absurdamente mais alto do que elas ganham. Ou tem isso. Se você gasta mais do que você ganha, você está empobrecendo na velocidade. Mas se você gasta tudo que você ganha, você também não está enriquecendo. Você está sobrevivendo, ok? E aí, como você não tem um valor excedente, vamos colocar assim, desse valor excedente você não tem como investir e fazer outras coisas. E aí você perde as coisas que você tem que retornar para o momento anterior e original para tentar de alguma maneira fazer renda. Pegou? E aí vem mais uma vez, né? Olha que massa, onde ele vem trazendo aqui, versículo 12 agora. Olha só que legal. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. E aí, voltando mais uma vez para a cadeirada aí, para a gente fazer essa reflexão, né? Será que, de alguma forma, teve algum tipo de amor ou paz na hora que teve aquela reação do Datena? E aí? Será que já parou para pensar nisso? Será que, assim, o cara é descabeçado, dá uma cadeirada no outro? Mas qual foi o discurso da pessoa que se diz divina? Ou que está ali por Deus, né? E que se diz abençoada por Ele? Será que foi um discurso de amor ou será que foi um discurso de ódio? E o interessante é o quê, né? O amor, ele cobre as transgressões. Então, o que é isso? Ele tampa e esconde os pecados realizados. Mas o ódio, o que ele faz? Ele põe para fora e gera todas essas contendas. Então, eu não sei que tipo de estratégia que deve ser utilizada para se vencer uma eleição. Mas eu sei que esses são os princípios bíblicos para você viver. Agora, se estar num pleito político te leva a fazer qualquer coisa para vencer, será que o que é mais importante? Você alcançar o seu objetivo ou obedecer a Deus? Pensa nisso. Pensa nisso também no seu dia a dia e no que você deve agir. E para fechar com chave de ouro, esse aqui é lema de vida. Esse aqui é bom demais. Olha só. Para o insensato, praticar a maldade é diversão. Mas para o homem inteligente,
o ser sábio. Olha isso. Tá sem áudio, Alex? Engraçado. O pessoal reclamou de estar com... Alguém mais está me ouvindo aí? Tá sem áudio para todo mundo? Fala para mim. Escreve aí para mim que a gente volta aqui. Então, olha só que interessante, né? Para você perceber aí, Alex. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento, é diversão. Mas para um homem inteligente, ser sábio. Então, a pergunta... Obrigado, Karina, pelo seu retorno. Olha que interessante. E a pergunta que eu quero trazer para você aqui é exatamente essa. Com o que você tem se divertido? Você já parou em algum momento para começar a olhar, perceber e prestar atenção nisso? Qual tem sido a sua diversão? Tem sido na maldade? Tem sido em algum tipo de malícia? Ou será que de alguma maneira você vem se divertindo em ser sábio, em ganhar conhecimento, em ganhar crescimento, em estar sendo melhor? Bom dia, Mabian, seja muito bem-vinda. Por quê? Isso fala exatamente sobre você. Isso comunica, diz e traz clareza sobre quem você é. Aonde está a sua diversão? Será que está em construir contendas? Em ser igual aos versículos lá atrás, né? Será que em construir ódio? Será que em construir soberba? Será que o tempo todo você se afirmar, reafirmar? De alguma maneira, você está participando de ambientes onde existem mentiras e você não se posiciona contra isso? De verdade, que ambiente você tem participado? Acompanhando os mentirosos falando sobre a palavra de Deus para poder vender? Pessoas que utilizam versículos como... como é que fala? Chega a ser até engraçado, né? Faz a tua parte que eu ajudarei. Isso não está escrito em lugar nenhum da Bíblia. Você sabia disso? Isso não está escrito em lugar nenhum da Bíblia. E eu quero que você tenha clareza sobre isso, porque essas pessoas estão enfiadas no meio, tanto evangélico quanto digital, para poder te confundir, para poder ter uma chancela divina de algo que não existe. Olha o Vilmar aí, bom dia, doutor Vilmar, tudo na paz? Tudo tranquilo, graças a Deus. 100% tá acompanhando a live aqui, eu tô falando mentira? Conta pra mim. Exatamente isso aí, doutor. Né? Exatamente. Hoje, o que a gente mais ouve e encontra é exatamente as pessoas usando a palavra de Deus, onde a palavra de Deus ela é sincera e real, entendeu? Onde ela não tem margem para dúvida e para erro, e aproveita das situações emocionais das pessoas para tirar proveito. Temos que estar muito atentos. E cada dia que passa está mais claro. Assim, eu tenho participado de palcos por aí que, assim, o motivo que eu estou fazendo questão de fazer essa sequência de lives aqui, independente, né, de uma coisa, vamos colocar assim, de estar falando dos meus produtos em si, é exatamente porque sabe quando passa do pote? Eu não estou aguentando mais não falar sobre isso, porque está muito comum e tem muita gente sendo enganada, Vilmar. Muita gente sendo enganada por pessoas que acho que nem ateu o cara é. Eu acho que é um nível assim de que eu não consigo nem explicar. Como que uma pessoa é uma falta de temor. Eu acho que é como é que fala? É um desaforo mesmo. É uma coragem, não é coragem, é loucura. Porque, conforme diz a Bíblia, né? Até os demônios temem e tremem diante de Deus. E um cara chega, um mero mortal, né? Ele simplesmente vai lá, fala de Deus e não para de falar palavrão. Isso mostra para mim, assim, uma incongruência de um tamanho que eu acho que a pessoa, assim, tem uma música que o pessoal gosta muito, né? Que é aquela Ninguém Explica Deus. Só que se você for parar para pensar de verdade, apesar de tão bonita a letra, a Bíblia explica Deus sim. E uma das coisas que Deus quer e traz com clareza, ele deixa ali, principalmente em Malaquias, quem quiser entender melhor, ele tem uma forma a qual ele exige sobre a adoração. Olha que interessante. E uma das coisas que ele exclui é o quê? Palavra torpe. Aí o que Cristo vai lá tentando atualizar tentando não, né? Deixando ele claro o que ele realmente quer. Lá atrás, no Antigo Testamento, fala-se que é melhor obedecer do que sacrificar. Não é isso? Então, quando ele chega no Novo Testamento, o que ele fala? Eu quero adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Percebe? Como é que quando você pega para observar e ver o que o pessoal tem feito e falado por aí, cara, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não tem nada a ver com o temor do Senhor. Não tem nada a ver com ser cristão. Então, por isso que eu tô
levantando e forçando esse movimento aqui cada vez mais sobre dar clareza do que é ser cristão. E não sobre, né, não sei, esse circo que a gente tem visto por aí, que são pessoas que, uma coisa que eu gostaria de pedir, né, pedir de verdade. Se você é uma pessoa que, como é que fala, que tem tido esse tipo de atitude, eu te peço, por favor, para. Porque você está confundindo e sujando na mente das pessoas o que é ser cristão. Porque o cara que utiliza a Bíblia simplesmente para poder vender, ele está fazendo uma coisa muito simples. Ele está confundindo aqueles que gostariam de ser e se tornarem cristãos. E aí a salada fica tão grande, tão forte na cabeça da pessoa, que ela acha que ser cristão é ser igual você. E não é. Ser cristão é exatamente o que está escrito na Bíblia sobre como agir. É sobre vencer o pecado, sobre se superar, sobre ser diferente, sobre não se vender e sobre, como a gente viu aqui, não colocar o dinheiro antes de todas as coisas. Então, para a gente fechar aqui mais uma vez, relembrando, né, onde deve estar a nossa diversão, que é Provérbios 10, 23, Provérbios 10, 22 traz um item muito interessante. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Olha a diferença. Lembra que eu falei? Passei um exercício para todo mundo aqui para você ver. É exatamente o Rocketman, um filme de alguém que teve muita grana e foi infinitamente infeliz. E aí, qual que é o grande ponto que eu quero trazer aqui? A bênção do Senhor enriquece, e com ela, ele não traz desgosto. Ou seja, é um dinheiro de impostos pagos, de consciência limpa, e que vale realmente, de verdade, você receber e estar com ele o tempo todo. Combinado? 100%? Fez sentido para você? Se sim, sobe o fogo aqui, que todos os dias, até o final do mês de setembro, eu vou estar trazendo lives aqui para nós. Abraço, Vilmar. Até daqui a pouco. Valeu, até mais. Só acrescentando, só acrescentando bem uma palavra também, dentro do que você está falando, quando, lá na Bíblia nós encontramos que meu povo pereceu por falta de conhecimento. Então, essas pessoas que elas estão sendo enganadas, elas não estão sendo enganadas à toa. Elas estão se enganando por um valor emocional, algo que eles querem muito rápido, não estão não tendo tempo de pagar o preço. Boa, excelente. Vou complementar aqui na sequência, Vilmar. Até daqui a pouco. Valeu. Valeu. Então, o que a Bíblia fala exatamente sobre a ignorância e traz para a gente com muita clareza? É algo muito simples, que aqueles que não sabem, eles também serão, vamos colocar assim, né, condenados, mas eles terão um castigo menor do que aqueles que sabem e agem da maneira qual aqueles que não sabem. Conseguiu pegar? Fez sentido? Seria a mesma coisa que você tivesse um funcionário profissional aí que trabalha com você e você fala para ele, olha, você não pode usar o carro da empresa. Aí o cara vai lá e usa o carro da empresa sabendo que não é para usar. Outra coisa é alguém que pega o carro da empresa e vai. Quando volta, ué, você usou o carro da empresa? Eu falo, pô, cara, eu não sabia. Ele vai receber um castigo menor do que quem sabia. Então a pergunta e o que eu quero trazer aqui para todos nós aqui é muito simples. É como você, a partir dessa sequência de lives, aprender a entender, identificar quem é cristão de verdade. Porque a capacidade de filtrar que eu vejo das pessoas está cada vez menor. E, infelizmente, essa erupção que está tendo do meio evangélico hoje no Brasil está se tornando pop, né? Está fazendo você se tornar popular. Então você faz todas as coisas e fala assim, eu sou cristão. E aí o que eu estou querendo trazer aqui é exatamente isso. Que você venha ter clareza e saber o que é ser cristão. Para conseguir identificar e fazer uma linha que diferencie quem é e quem diz que é. Que isso realmente muda e muda muito as coisas. Combinado? Cléo, um abraço, até daqui a pouco. Paula vai ficar liberada essa live aqui e disponível para todo mundo. Valeu!